Salve, touro! Como vocês estão, meus amores? Oh, caçamba. Espero que estejam bem. Meu mouse está com um clique duplo agora. Essa palhaçada. E aí, vocês estão bem, meus amores? Como é que estão as coisas por aí? Seja mais que bem-vinda, seja mais que bem-vindo ao nosso canal Flávio Tarô. Vamos para a leitura de vocês, sem mais delongas. Lembrando que são energias predispostas, ou seja, energias predispostas sim a acontecer, se vão ou não, não é uma questão minha, não é uma questão do tarô, é uma questão sua. Essa leitura pode estar espelhada, ou seja, falando com alguém que você esteja lidando, você pode inverter os papéis, serve para Sol, Lua, Ascendente, aquele blá 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 todo, 9 de espadas, tarô, pode refletir um presente ou até mesmo um passado aqui, tá bom? Tá, sim. Se você é novo no canal aqui, tá? A mensagem é muito séria, o trabalho é muito sério, mas o tarólogo é meio doidão, tá bom? Então a gente traz uma leveza, umas brincadeiras, às vezes umas broncas, obviamente. Que lindo isto! Lindo, lindo, lindo! Olha, touro! O mundo e o carro no fundo do deck. Há uma finalização de um processo, de um ciclo, de uma situação, com a lâmina do carro que mostram muitas mudanças aqui. Que bonitinho. O carro com o pajem de espadas, uma nova situação, uma nova circunstância, com 2 de copas. Vai ter gente que vai sair de um relacionamento e já entrar em outro. Meu Deus, quanta coragem, hein? Vamos lá, meus amores. Deixa eu colocar no meio aqui. Por que eu tô falando isso? Porque que lindo, gente. Olha aqui, 9 de espadas. Abri o jogo de vocês. Não é uma lâmina legal, né? Não é uma lâmina da hora, porque o 9 de espadas traz uma energia de confusão mental, traz uma energia de pessoas que estão vivendo dentro de um processo de ansiedade muito forte, né? Traz uma preocupação, traz noites sem dormir, então adapta aí o seu momento. Tem gente que consegue dormir, mas também fica o dia inteiro ali naquela masturbação mental, não consegue parar um pouco o cérebro. Essa situação vem clarificada pela lâmina do julgamento, a lâmina número 20, né? Onde no fundo do deck, na abertura, estava a lâmina do mundo, que é a lâmina 21, ou seja, o julgamento já traz um processo de pré-finalização, de acordo com o fundo do deck, obviamente, tá? Não tão somente isso, porém aqui é como se algumas pessoas estivessem passando por um processo de uma espécie de um despertar aqui, ó, no touro, tá? Onde várias coisas de uma certa forma aconteceram aí na sua energia e você pode adaptar. Para algumas pessoas foram questões envolvendo relacionamentos, para outras pessoas questões materiais, tá? Mas eu entendo que é um processo aqui que está chegando ao fim, tá? Para muitas pessoas, principalmente para quem entender este conceito do despertar, tá? Quando a gente entra com esse papo de despertar, as pessoas que esse negócio de despertar, também concordo, touro. Tá complicado viver num mundo, né, onde tem uma galera que está trazendo essa parada do despertar e, tipo, é um conceito completamente vago, né? Não tem uma explicação por trás disso. O despertar não precisa ser necessariamente, né, alguém que vai, nossa, despertei, vou trabalhar com a espiritualidade, ou não, pode ser um despertar de consciência, né? Passar um nível acima, ou seja, você entra dentro do processo do julgamento, onde você olha para suas próprias questões, começa a ter discernimentos diferentes com relação às coisas que você passou, com tudo que aconteceu na sua energia, onde você entende, desperta, passa a um nível acima, né? Finalização de ciclo, e entra dentro de um novo ciclo, conforme mostrado no início. Para algumas pessoas, esse 2 de copas pode representar uma parceria de trabalho, você encontrando o seu propósito de vida, você encontrando de fato o seu relacionamento. Com a lâmina do julgamento aqui na mesa, pode ser para algumas pessoas uma finalização de alguma situação kármica dentro de uma situação. Como?
está no seu trabalho, no seu projeto, enfim, a situação não está tão agradável, né? E de repente começam a acontecer coisas onde essa situação, esse desagradável, essa coisa que traz essa preocupação, esse 9 de espadas, ele começa a perder sentido, ele começa a perder força e as coisas se ajeitam. A mesma coisa dentro de um relacionamento, né? Para algumas pessoas até uma possibilidade aqui de uma reconciliação, para quem quiser, obviamente, né? Por que toda essa parada aqui, né? Na sequência nós temos o 8 de paus, que é uma mudança, uma transformação. O 8 de paus é uma lâmina bem interessante, que ele tem uma energia bem parecida com a roda da fortuna, óbvio, embora em menor intensidade, por se tratar de um arcano menor e trazer aqui uma questão mais cotidiana do que uma questão mais ampla, como o arcano maior traz, que é o caso do julgamento. Aqui a situação é mais ampla, mas aqui é dentro do nosso contexto, do nosso cotidiano, né? O 8 de paus fala de mudanças, fala de transformações, mas aqui também traz do lado do 9 de espadas uma questão de turbulência, né? Então eu posso estar falando com pessoas aí do signo de Touro que estão ainda passando por algumas turbulências, principalmente elas relacionadas a alguma questão do tipo estabilidade. E aí, estabilidade, adapte ao seu momento. Para algumas pessoas... desculpa, gente. Perdão. Para algumas pessoas pode ser uma situação financeira, de fato, né? Para outras já pode ser uma situação envolvendo um relacionamento, um casamento, enfim. Aquele momento que a gente está dentro de uma situação onde está uma turbulência muito grande. Isso, de uma certa forma, trazendo muita preocupação aqui para algumas pessoas. Vamos clarificar essa parada aqui, para não ficar estendendo nessa parte, né? Tarot do meu pequeno coraçãozinho. Por gentilângues aqui. Não bagunça, irmão. Não bagunça. Traz para mim aqui esse 8 de paus, por gentilângues. Não bagunça. Adveniqueixo nós. Nossa senhora, que dificuldade. Cavaleiro de Pentáculos. Grande cavaleiro. Mais um. O Cavaleiro de Pentáculos está falando. Fechou. Não vai querer trazer. Tá. A gente respeita. Cavaleiro de Copas no fundo do deck com 8 de espada. Meu Deus do céu. Um 5 de paus. Que interessante. Entendi. Gente, vamos lá. Só um minutinho. Desculpa, gente. Eu tô com chiclete na boca. E é um chiclete assim... frigelos. Eu gosto bastante desse de canela, fazendo propaganda, mas, dá um tempinho, esse negócio começa a se desfazer, aí fica no meio dos dentes, enfim, não dá, né? Cavaleiro de Copas, 8 de espadas, 5 de paus, a estrela grande e hierofólias, finalizando o fundo do deck aqui. Por que eu puxei esse fundo do deck? 8 de paus, trazendo uma mudança, veio com o Cavaleiro de Ouros, que é o cavaleiro mais devagarzinho da parada. Então, ou seja, para algumas pessoas é uma situação que demorou aqui a acontecer, algumas mudanças demoraram a acontecer, só que veio com a sacerdotisa, né? A sacerdotisa, ela acabou que fechou aqui um pouco essa questão do Cavaleiro de Pentáculos, né? Porque eu perguntei o que seria esse Cavaleiro de Pentáculos que traz alguma coisa de âmbito sólido. E a sacerdotisa fechou, trazendo a seguinte mensagem: para cada um isso vai ressoar de uma forma diferente. O que chega para cada um, trazendo também a finalização desses processos de masturbação mental aqui, essa situação complexa do 9 de espadas, tá? Para cada um é uma situação diferente, mas o que pode ser citado é que é o seguinte: Cavaleiro de Copas no fundo do deck, para algumas pessoas tem muito a ver com situação relacional aqui, não necessariamente relacionamento romântico, tá?
por se tratar de leitura coletiva, a não ser que venha muito fechado, não dá para a gente trazer simplesmente um tema. Então, adapte esse Cavaleiro de Copas à seguinte situação: algo que chega e que muda as suas perspectivas aqui no âmbito emocional, tá? Incômodo. Só que essa situação que chega, ela chega para tirar você de um conflito e de uma situação. Tem gente que falou, para de falar situação. Enfim. Como tem gente chata, né? Nossa Senhora, meu Deus do céu, né? Enfim. 8 de espadas com os 5 de paus. O que acontece? Aqui tem uma espécie de um aprisionamento mental que ou essa situação está gerando conflito ou é o conflito que gera essa situação. Então eu entendo que algumas pessoas estão vivendo dentro de uma espécie de uma bolha, né? Onde existe algumas questões muito limitantes ali, né? Então, por exemplo, talvez você esteja dentro de um trabalho que esteja te limitando bastante, ou dentro de um relacionamento, ou dentro de um contexto, seja ele qual for, que traz essa limitação que não deixa você, de uma certa forma, expandir, né? Aqui, essa situação que chega, ela chega para tirar você, touro, dessa bolha, dessa situação aprisionante, desse conflito que está acontecendo aqui, porque nós temos na sequência a estrela e o grande hierofante aqui, o hierofólis, grande hierofante, a lâmina do Papa, e que inclusive, né, abre bastante aqui a leitura, porque o Papa pode falar de trabalho, ele pode falar de relacionamentos sérios aqui também, né, compromissos, casamentos, etc. Pode falar de questões burocráticas se desenrolando, então uma ajuda que chega, Flávio, não é uma questão de relacionamento, não é um trabalho, mas pode ser uma ajuda que chega, alguém que vem te auxiliar aí num processo, por exemplo, envolvendo algum tipo de burocracia, né? Então eu vejo aqui uma nova fase se aproximando para vocês, touro, mediante essa situação do julgamento. Agora, vamos voltar para essa parte do julgamento. Flávio, nada acontece. O que a gente mais vê nos comentários é o tal do nada acontece, né? Não é uma questão do tarô, não é uma questão minha, conforme eu disse no início do vídeo, tá? A gente traz um contexto de energias predispostas, ou seja, qualquer coisa que cai não só na minha mesa, como em qualquer mesa de uma leitura coletiva, são energias predispostas, energias facilitadas. Mas a gente tem que entrar dentro desse fluxo também, né? Se eu estou dentro de um fluxo de nada acontece, nada acontece, nada acontece, eu vibro nisso, nada acontece. Agora, se eu entendo que, eu estou dentro de uma situação que ela já está para mim insuportável, trazendo essa dor de cabeça, trazendo essas preocupações, essa ansiedade, não é uma coisa bacana. Só um minuto. Vamos lá, gente. Conforme eu estava dizendo, né? Se eu percebo que eu estou dentro desse processo de 9 de espadas, cabe a mim, né? Entrar dentro da energia do julgamento também, né? Para eu poder identificar o que está me levando para essa situação. Por que eu estou sempre dentro de um ciclo que sempre me traz ansiedade? Enfim, para cada um isso vai ressoar de uma forma diferente. Desculpa, a gente subiu a escada correndo. Fui pegar um almoço que não era nem para ter chegado agora, né? Não entendi porque chegou agora, mas chegou. Tarot, por gentileza, aqui o 9 de espadas. 3 de ouros, isso tem a ver aqui com algumas questões envolvendo pessoas ou trabalho aqui. Mais uma. Esse 9 de espadas complementando 3 de ouros. A roda da fortuna. Teve algumas situações aqui que mudaram, tá? Para algumas pessoas. Como assim, Flávio? Vamos dar um exemplo. Está dentro de um trabalho e o negócio até estava dentro de um fluxo, né?
Não estava 100%, mas também não estava ali nos 5%. Estava ali. Tava. Só que de repente tiveram algumas mudanças aqui para algumas pessoas. Né? Isso é só um exemplo, a questão do trabalho. Adapte o relacionamento, tá vendo? Eu tô num relacionamento e, tipo, tava tudo normal, de repente a pessoa mudou da água para o vinho, né? Mas aqui eu vejo mais situações envolvendo pessoas, tá? Eu não vejo tanto uma questão aqui, uma pessoa. Pode ser que para algumas pessoas tenha algo a ver aqui com alguma espécie de um triângulo, se for uma questão de relacionamento, tá? E aí essa situação teve uma reviravolta. Agora, para outras aqui, são situações, questões envolvendo pessoas, né? Onde algumas coisas aí deram uma reviravolta. Para outras pessoas aqui do signo de Touro, eu entendo que esse 9 de espadas também, junto com esse julgamento, ele chega através de uma situação aqui onde tem uma reviravolta. Só que isso também está envolvendo pessoas e grupos, ou seja, é como se fosse uma espécie de uma ajuda, ou da espiritualidade, tá? Eu entendo que é da espiritualidade aqui, Touro, eu vou ser bem sincero, por conta dessa configuração, roda da fortuna com o julgamento. Mas é como se a espiritualidade utilizasse pessoas para trazer uma espécie de ajuda ou uma espécie de clareza. Só que com a roda da fortuna aqui, é mudando uma situação completamente. Então, vamos supor que você está dentro de um contexto que está complexo, né, envolvendo relacionamento e tal. Então, você começa a conversar com uma ou com outra pessoa aqui e, de repente, chega uma ou outra dessas pessoas e traz algum tipo de mensagem que, de repente, vai fazer assim, putz, você vai falar, nossa, talvez seja isso. Talvez essa esteja, né, dentro desse processo aqui por conta dessa coisa que essa pessoa falou, ou que, né, aqui um exemplo, por exemplo, que alguém te dá, né, de alguma situação e você se vê dentro desse contexto. E é onde, quando você se vê dentro desse contexto, você entra dentro da lâmina do julgamento, trazendo esse processo de libertação. Para algumas pessoas tem essa questão bem clara da situação da libertação. Então é você se libertando de um processo complexo aqui, né? E a roda da fortuna já mudaria de figura aqui, que é te jogando dentro de um outro contexto extremamente diferente. Só que a gente não pode ignorar o 9 de espadas do lado do 8 de paus. E isso daqui está me mostrando que talvez você entre dentro de um novo contexto, de um novo cenário aqui, onde a questão é completamente diferente, as coisas são completamente diferentes. E isso talvez traga também algum tipo de preocupação. Mas eu entendo que é algo que você pediu bastante, né? Eu pedi para ver essa mudança, eu pedi para essas coisas acontecerem, eu pedi uma clareza para o universo, pedi uma ajuda para a espiritualidade, para me tirar de uma situação. E eu estou entendendo aqui por que a lâmina do julgamento e a rainha de pentáculos, porque é como se você, Touro, precisasse olhar para essas mudanças que vão acontecer aqui na sua energia de uma forma muito tranquila e natural, sem entrar numa pilha de preocupação ou ansiedade. Entende? Flávio, como assim? É que o que acontece? Aqui você está de um jeito, aqui você está de outro. Quando você passar para cá, quando você passar para esse nível, vamos supor assim, né, que eu disse no começo do vídeo, quando você passar para um nível acima, é como se talvez você entrasse dentro desse processo de uma forma um tanto quanto perdido.
E aqui o tarot está falando, olha, touro, não é para se descabelar, não é para entrar em pânico, porque as coisas elas vão começar a se ajustar ali de uma forma muito natural. O impacto pode ser meio que assustador, vamos dizer assim. Tem pessoas que vão entrar dentro de situações aqui que nunca tiveram contato, por exemplo. E aí é difícil até de achar um... Eu vou colocar um exemplo aqui, por exemplo, com uma questão de trabalho, vamos dizer assim, né? Você trabalha numa profissão X e de repente, né, você está manifestando mudar essa profissão e tal, e de repente você entra para assumir um cargo, uma profissão, alguma coisa assim que você nunca havia feito antes na vida. E isso pode trazer assustar um pouco, né? A mesma coisa com questão de relacionamento, né? Eu sempre tive relacionamentos que sempre foram mais do mesmo. De repente eu entro dentro de um relacionamento muito diferente, muito assim, que isso a princípio... Inclusive tem até uma situaçãozinha acontecendo com a filha de uma amiga minha, que é mais ou menos isso, né? Ela sempre esteve dentro de relacionamentos que trouxeram toxicidade para ela. E de repente ela entrou dentro de um relacionamento onde a pessoa trata ela aqui, né? Tipo, faz tudo, uma pessoa extremamente calma, extremamente generosa e tal. Só que ela não está acostumada com esse tipo de relacionamento. Ela está acostumada com relacionamentos tóxicos. O que ela vai fazer? Vai terminar com a pessoa. Entende? Por quê? Porque ela não está acostumada. É algo que é completamente diferente do mundo dela. Então, nesse contexto, é muito importante, touro, você ter esse entendimento de que esse novo nível, esse novo patamar que você vai entrar aqui, ele é diferente e ele vai pedir para você agir exatamente dessa forma, com tranquilidade, com equilíbrio. Né? O julgamento, tarot, para a gente finalizar, o 7 de ouros, condicionando aqui, né? E o que vem na direção de taurinas, taurinos, por gentilanques aqui, rainha de copas, 6 de paus, uma nova fase, completamente diferente. Meus amores, tem gente aqui até que vai ficar famoso aqui. Para algumas pessoas tem mudança, tá? Mudança geográfica, inclusive, aqui. Você saindo de uma casa indo para outra, você saindo de uma cidade indo para outra, de um estado para o outro, de um país para o outro, de um planeta para outro, enfim, tem mudanças e mudanças fortes aqui, mudanças muito bem patrocinadas pela espiritualidade. Tá? A espiritualidade aqui dando uma chance para vocês. Só que o julgamento veio com 7 de ouros. Julgamento com 7 de ouros traz uma colheita mediante situações complexas ao qual você passou. Perfeito, até aí tudo bem. Só que o 7 de ouros também é uma lâmina condicionante que diz assim, eu posso manter as coisas como estão, mas eu posso me arriscar. Eu posso ir para esse nível acima, né? Eu entendo aqui que essa energia predisposta a gente está gravando para o mês de agosto, mas não necessariamente agosto, tá? Isso pode já estar acontecendo, isso pode vir a acontecer, ou se dar início agora no mês de agosto, tá? Eu entendo que algumas pessoas vão ter a possibilidade de simplesmente negar essas mudanças, né? Tipo, não quero manter a situação do jeito que tá. É o famoso, né, a famosa situação do exemplo que eu trouxe da filha dessa minha amiga, que optou por simplesmente finalizar o relacionamento porque é algo diferente, ela nunca vivenciou isso, não está acostumada a ser bem tratada, quando encontra alguém estranha, né? Cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. Aquela velha história. Em terra de esqueleto, qualquer fratura é exposta. Não é verdade? Enfim, está nas suas mãos. O resultado, o que vem na direção de vocês, rainha de copas,
uma espécie de uma vitória muito grande no âmbito emocional aqui. Essa rainha de copas eu vejo muita tranquilidade. Eu vejo você saindo desse padrão de 9 de espadas, de sempre estar dentro de um processo de preocupação. Gente, problema a gente vai ter. Não fantasia, não devaneia. Né? Flávio falou, outras tiragens estão falando que vai ter um sossego, vai ficar tranquilo, vitória, etc, etc. Lógico, isso daí tudo é possibilidade. Mas percalços, situações ali vão acontecer. O que a gente está querendo dizer aqui é que você vai estar dentro de um patamar onde alguns problemas, algumas questões que vão acontecer aqui, você vai conseguir lidar com isso com mais destreza, com mais tranquilidade e não com toda essa preocupação, essa ansiedade. E aí, no fundo do deck, estava o Sol com o 6 de espadas. Aqui você tendo muita clareza mental, ou seja, saindo literalmente dessa preocupação, dessa ansiedade. Tendo aqui mudanças de comportamentos, mudanças mentais aqui, inclusive para algumas pessoas, você vai precisar de uma certa forma mudar o seu comportamento diante dessas novas situações que estão por vir aqui na sua energia, essas mudanças. E, como eu disse, mudanças geográficas também, né? Agora, ó, olha desse lado. Olha quem apareceu. Aí, ó, Jesus aparecendo para saber se você deixou o like, se você já se inscreveu nesse canal, se você já curtiu, comentou, compartilhou. Quinta série não sai. Meus amores, isso é só uma brincadeira, tá? Eu respeito todas as religiões, enfim. E eu vejo Jesus de uma forma muito tranquila, muito felizão, muito be happy. Enfim, algumas pessoas ainda vivem na idade da pedra, onde é necessário ver Jesus sofrendo numa cruz. Eu não vejo assim, então pode me xingar se você quiser, que eu não ligo. Tá bom? Agora olha para esse lado aqui. Ih, paiô. Aí, ó. Jesus felizão que você deixou o like, que você já se inscreveu nesse canal. Gente, obrigado de coração mesmo. Eu espero poder ter ajudado. Tchau, Jesus. Brigadão. Né? Eita, sai. Eu tirei outro. Obrigado de coração. Espero poder ter ajudado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.